Esse é o canal Verdades Ocultas da Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Torne-se membro do canal e tenha acesso à nossa biblioteca. O link do grupo e do canal do Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. Quando observamos as evidências arqueológicas e históricas acerca da origem do Deus Javé, há um consenso acadêmico, não importando se você é até mesmo um ateu ou um religioso. As evidências são inquestionáveis. Javé é um Deus introduzido na terra de Canaã. Não é um Deus original da terra, pois o mesmo não fazia parte do panteão de deuses cananeus. Sabemos pela evidência histórica e arqueológica, principalmente do trigrama antes do tetragrama, que era vinculado às tribos dos Sachu, ou povo Sachu. Hoje temos sólidas evidências de que a maior probabilidade da introdução de Javé na terra de Canaã é seguido pela penetração da tribo judaíta, uma tribo, um povo de descendência árabe que vem pelo sul da terra e assim também introduz esta crença a este Deus. Sim, de acordo com os maiores especialistas em arqueologia e história da Cananéia antiga, a tribo judaíta, chamada tribo de Judá, são descendentes de tribos árabes, povos árabes, e carregam esta crença do Deus Yahvé, o Deus guerreiro. Como então podemos perceber melhor, através até da narrativa bíblica, a entrada de Javé na história do chamado povo de Israel? Vamos à leitura do excelente livro de arqueologia bíblica e história, que é Uma História de Israel, leitura crítica da Bíblia e arqueologia, livro que tem como um de seus autores o professor, doutor, arqueólogo José Ademar Kaefer. Vamos ao capítulo do livro, que tem uma parte dele como seu título, Como Javé entra na história de Israel. No núcleo inicial das tribos de Israel, formadas por gente de diversas origens, as relações são estabelecidas a partir da luta contra a opressão e pela liberdade. As divindades são experimentadas como presença protetora e libertadora, como força aliada nessa luta, e também como força cuidadora da reprodução da vida humana e animal e da produção da comida. Porém, esses diversos grupos possuíam diferentes tradições religiosas. Para os pastores nômades, esse Deus é Elohim, o Deus dos pais, o Deus dos antepassados, ou El Shaddai, o Deus das estepes, das montanhas ou das mamas. Para os marginalizados, pobres, é o Deus dos hebreus, sendo que aqui hebreu não tem ainda a conotação racial de descendente de Abraão, que terá no pós-exílio. E ainda para os camponeses cananeus, o Deus maior é El. Inclusive, parece ter sido esse o Deus da narrativa mais antiga do Êxodo. Veja Números 23, 22, 24, 8 e também Gênesis 33, 20 e 35, verso 7. Nas vilas e tribos,
A compreensão libertadora das divindades certamente incluía também o culto ao deus da chuva e da fertilidade dos campos, como Baal, e as deusas da fertilidade das pessoas e dos animais, como Asherá, e do amor, como Anat, entre outros e outras. Para cada área importante da vida havia uma divindade encarregada. Cada divindade tinha uma espécie de jurisdição. Como já visto anteriormente, essa configuração politeísta da religião ou das religiões de Israel, no plural, como pensam alguns pesquisadores, perdurou ao longo de todo o período anterior ao exílio. Havia nesse período uma imensa diversidade de deuses e deusas, de locais de culto, famílias sacerdotais e liturgias que certamente resistiram às reformas de Ezequias e Josias, se é que de fato elas aconteceram, que tentaram estabelecer uma religião oficial com culto somente a Javé, centralizado em Jerusalém e sem imagens. Ezequias e Josias demoliram os outros locais de culto e combateram o culto aos outros deuses. A expressão Elohim, Aharim, outros deuses, pode ser considerada uma impressão digital dos escribas de Ezequias e Josias nos textos bíblicos, bem como condenaram o uso de imagens. Essas reformas, no entanto, devem ter tido algum efeito nos arredores de Jerusalém e nos territórios onde tinham controle maior. Nas áreas rurais e nas casas dos camponeses, esse controle praticamente não chegava. E os cultos, rituais e imagens enraizadas na religião camponesa desde muito tempo resistiam às políticas centralizadoras. O grande número de textos insistindo nessa condenação serve como prova da ineficácia da tentativa de mudar a religião por decreto ou por imposição violenta. E pós-exílio havia sinais de culto a Asherá. Durante a formação das tribos, algum grupo deve ter trazido o culto a Javé para dentro das aldeias e tribos de Israel. Não podemos afirmar com certeza de onde veio Javé, nem como e onde Javé começou a ser cultuado na história de Israel especificamente, mas é bastante provável que seu culto tenha iniciado nas regiões de Benjamim e Efraim, conforme as referências bibliográficas de Thomas Homer, Flane, Jeremias e também Schmidt. Além do culto ter se passado nestas regiões, podemos também inferir que tudo isso começou por volta do século X, antes da Era Comum. Por vários textos, sabemos que Javé é uma divindade que veio de fora de Canaã. A própria Bíblia nos dá estes suportes. Êxodo 2:16, 3:1 e 2, Deuteronômio 36:2, Juízes 5, verso 4, Abacuque 3:3. Olhando os textos bíblicos que se referem ao início da monarquia, vemos que começam a aparecer nomes iniciados com a partícula Iá, que é presente no nome Iavé, Iaué, Javé, ou terminados também com Iá. Adonias, por exemplo, meu senhor é Javé ou Iá. O nome de Natã pode ser uma abreviação de Natanias, presente de Javé ou Iá. Seraías, Javé persiste. Banaías, Javé construiu. Joiada, Javé conhece. E Urias chama o luz de Javé. Aiás, irmão de Javé. Ou Semaías, Javé ouve. Iavé ouve. Nos textos bíblicos prevalece a caracterização de Javé posterior às imposições religiosas de Ezequias e Josias, que, ao decretar a monolatria, identificam Javé com El, Deuteronômio 10:17, e transferem os atributos das divindades proibidas, como Baal e Asherá, para Javé. Já aparece com as características que originalmente eram de El e Baal. Deuteronômio 11, 8 a 17, Deuteronômio 28, 1 ao 46.
Chama a atenção o fato de que quase todas as pessoas listadas anteriormente estão ligadas às armas e à guerra, seja como guerreiros, seja como profetas, conselheiros dos reis para assuntos de guerra e mobilizadores de guerreiros. Pode-se deduzir disso que Javé será integrado ao panteão das tribos e aldeias camponesas, possivelmente como um deus guerreiro que atuava e iluminava a organização da defesa armada das vilas e tribos. Javé era o deus dos camponeses encarregados da vigilância, da defesa e das guerras de defesa. A Bíblia nos dá inúmeras evidências disso. Êxodo 15, 2 e 3, 14, 14, 24, 25 e 27, Números 10, 35, Juízes 4, 14 e 15, 1 Samuel 17, 47, Jeremias 6, 4, Isaías 42, 13, Salmos 24, 8 e 10. Os profetas de Javé eram os especialistas consultados para saber sobre táticas e estratégias de defesa e também a respeito da força e das artimanhas dos inimigos invasores. A organização dos guerreiros e a realização das batalhas em defesa da vida dos camponeses parecem ser a área de atuação, a jurisdição de Javé. Temos diversas referências bibliográficas que falam sobre isso, inclusive versículos bíblicos que fazem estas demonstrações. Leia o livro Uma História de Israel, leitura crítica da Bíblia e arqueologia. Continuando a leitura, mas nas tribos e nas aldeias, esses guerreiros são camponeses, que em determinados momentos precisam largar seus instrumentos de trabalho na roça e pegarem armas para realizar a vigilância e a proteção ou defesa da vila. Formam um exército de defesa e travam somente guerras defensivas contra saqueadores. Terminada a batalha, voltam a ser camponeses. Portanto, o culto a Javé estava relacionado à mobilização de camponeses para alguma ação armada de vigilância, proteção ou defesa, quando os camponeses necessitavam pegar em armas. Vide 1 Samuel, capítulo 17, versículos 40 ao 43. E formar linhas ou fileiras de guerreiros para defender a vida de suas famílias, suas colheitas, suas terras e sua liberdade. Porém, nessa época remota, Javé é cultuado ao lado de outras divindades com outras funções e áreas de atuação. Certamente os rituais de culto a Javé envolviam uma aspersão de sangue, espécie de aliança de sangue, na qual possivelmente as pessoas que ficavam nas aldeias se comprometiam a cuidar dos órfãos e das viúvas, caso algum dos defensores viesse a morrer. Assim, com o passar do tempo, Javé torna-se também o garantidor das relações éticas de justiça e solidariedade. Por uns 200 anos, entre 1250 e 1050 antes da Era Comum, o chamado Estado de Israel será este pequeno grupo de tribos autônomas e independentes umas das outras, nas quais as associações de famílias viviam mais ou menos solidariamente, procurando evitar o acúmulo de riquezas e a centralização do poder por trauma das cidades-estados. Javé, aos poucos, vai sendo integrado ao lado de outros deuses e deusas nessa dinâmica social. É essa sociedade que forma o pano de fundo do livro dos Juízes, por exemplo, e do início de 1 Samuel. E é certamente a uma sociedade assim que os profetas estão se referindo quando falam em reino ou reinado de Deus. A defesa da vida, do direito à terra, a justiça e a uma vida livre e digna é a casa simples mais forte que dá origem à grande mansão bíblica.
Ela é, portanto, o fundamento, o coração e a raiz sagrada de tudo aquilo que se chama Bíblia hebraica. É assim que surge este Estado de Israel e é também aqui que começa a história da narrativa bíblica e da adoração a este Deus Javé. Ou seja, Javé é um Deus guerreiro e estrangeiro que foi sendo assimilado ao longo do tempo pelas tribos cananeias, que depois chamaremos de tribos de Israel. A necessidade de defender seus campos, suas colheitas, suas terras dos invasores, levou-os a adotar essa divindade guerreira como protetora, a ter uma aliança com ela e a desenvolver uma ética. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.